determinado momento da palestra, vocês darem um print da tela e colocar no grupo do WhatsApp. Tá ok? Bom, Francisco, é com você. Legal, Milton, muito obrigado aí pela oportunidade. Professora Lília, muito obrigado também aí pela oportunidade. Vamos dar início ao nosso trabalho, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre a indústria 4.0, sobre a gestão de ativos. Indo um pouquinho de encontro com o que o Milton falou, né? A gente hoje tem que se reinventar bastante na indústria. Eu estou com um probleminha aqui para avançar minha tela, vocês me perdoem. Eu vou iniciar novamente, com licença. Legal. Está todo mundo vendo essa parte da apresentação aí? Ok, está dando para ver. Boa, legal. Então, conforme o Milton falou, né? Francisco, posso te interromper um pouquinho? Fique à vontade, Milton. Desculpa. É que eu queria deixar, esqueci de avisar para o pessoal para anotar as perguntas, as dúvidas que tiver. Aí no final da apresentação, você ficar disponível, por gentileza, para responder as perguntas de quem quer que as tenha, tá? Sem dúvida, Milton. Obrigado. Fica tranquilo, vamos fazer isso. Então, pessoal, conforme o Milton falou, primeiramente, muito prazer aí, é uma grande satisfação estar com todos vocês, a gente poder passar um pouquinho, trocar um pouco de informações com todos, né? Então, que nem o Milton falou, minha graduação é em Engenharia Mecânica Plena, eu tenho 48 anos de idade, estou há 30 anos na indústria efetivamente, né? Iniciei minha carreira no departamento de engenharia, trabalhei na parte de métodos e processos, composição de custos industriais, mas o meu negócio era mesmo trabalhar diretamente com o cliente, visitando clientes, e a gente, enfim, estando muito mais próximo da necessidade do mercado e da necessidade de todas as empresas, das indústrias. Para isso, a gente precisou ir se aprimorando, e todo dia a gente aprende um pouco, a gente se reinventa todo dia. Haja vista aí o que estamos passando aí agora nessa situação do Covid, né? Então, há mais de 25 anos eu, na área de vendas, como gerente de vendas, né? Atuando com plantão de vendas em mesa, o pessoal que recebe as ligações, recebe as cotações no dia a dia. Hoje eu cuido de uma divisão na empresa de novos negócios, que é um trabalho muito mais externo, visitando os clientes, né? E a empresa que eu trabalho é o maior distribuidor de rolamentos SKF da América do Sul. A empresa chama-se ABECOM. Se algum de vocês aí, acredito que todos vocês aí, ou alguns já estejam na indústria, já estejam trabalhando, e quem é da área de manutenção, quem é da área de reposição de materiais, seguramente vai ter alguma lembrança ou algum conhecimento mais aprofundado da nossa empresa. Então, falando um pouquinho agora, efetivamente, da indústria 4.0, como que ela evoluiu? O que chama bastante atenção nesse slide aí para nós, né? O encurtamento do tempo de evolução entre um período da indústria e o outro. Então, a gente vê lá no século XVIII, quando começou a se falar em mecanização, energia a vapor, isso aí a gente aprendeu lá atrásão, né? Bem nas aulas de história, bem lá atrás, na época de revoluções industriais, lá atrás. Então, isso aí a gente vem do século XVIII com a indústria 1.0. Passados aí praticamente 100 anos, vocês veem que existe um hiato bastante grande entre a indústria 1.0 e a indústria 2.0. Mas aí a gente já começou a falar em quê? Produção em massa, linha de montagem, eletricidade, que foi já no século XIX. Quem foi o precursor aí do trabalho da linha de montagem, a gente lembra aí que também a gente, recordando lá atrás, lá na época do ginásio, né? Não sei se eu estou sendo muito velho de falar ginásio, mas na minha época era ginásio, mas no ensino fundamental, ensino médio, era o Henry Ford, né? Que a gente ouvia falar que foi o precursor da linha de produção, da linha de montagem. Já na década de 1970, a gente já ouviu falar um pouco de computador, de automação, dos sistemas robotizados,
E hoje, falando um pouco mais, aí vocês veem que nem eu falei, um encurtamento do tempo entre a indústria 3.0 e a 4.0, que iniciou aí suas primeiras atividades, seu primeiro, quando o ovo quebrou, que começou a sair a indústria 4.0, foi no ano de 2013, 2012, 2013, que a gente ouviu falar na indústria 4.0, que é a integração dos sistemas físicos, cibernéticos, digitalização, processos com a internet das coisas, nuvem, enfim, a gente já partiu para uma linha muito mais integrada, se fez necessário, e que essa mudança agora no contexto da indústria, da evolução industrial, em breve já vamos estar falando aí na indústria 5.0. Gente, eu estou com algum probleminha aqui na transmissão dos meus slides, viu? Peço desculpas aí para vocês. Opa, agora é legal. Então, falando aí do conceitual da indústria 4.0. Por que nós estamos falando um pouco de conceitos, de tempos, né? Nós vamos entrar numa fase, daqui a pouco, aí de transformar tudo isso no que acontece no dia a dia, mas agora a gente vai entender um pouquinho, né? Falar um pouquinho do conceito da indústria, os termos, para que a gente possa ter um entendimento um pouco melhor lá na frente. Então, a indústria 4.0, também conhecida como a quarta revolução industrial, ela é um conceito que ela engloba todas as inovações tecnológicas criadas nos últimos anos, com o objetivo, né, com o intuito das empresas lucrarem mais, terem mais competitividade e a facilitação de todos os processos industriais. Hoje, quando a gente fala em uma empresa gerar lucro, é uma necessidade, porque hoje ser empresário no Brasil, exceto as grandes multinacionais, que têm um sistema de gestão um pouco diferenciado, um fluxo de caixa diferenciado, mas as pequenas e médias empresas, que representam a maior parte dos empregos, a maior parte da economia, elas precisam se atualizar. E muitas vezes essas empresas estão muito próximas disso. Então, nós lá na frente vamos ter um slide também, que a gente vai falar um pouco sobre a desmistificação desse processo, dessa transformação. Mas vamos lá. Sistemas físicos cibernéticos. A cibernética é uma ciência, né, da comunicação e do controle, seja nos seres vivos ou nas máquinas, que ela torna os sistemas integrados e coerentes, regulando o seu comportamento. A cibernética compreende os processos físicos, fisiológicos, psicológicos, etc., da transformação da informação. O que é tudo isso, né? Nada mais é do que a gente simular situações para a máquina do que realmente acontece na física, no dia a dia, nos processos lá de trás. A gente falou lá atrás de uma evolução dos sistemas, do processo com máquina a vapor, depois a linha de produção, nada mais é do que o uso, né? O conceito. Hoje a gente tem robôs, temos já há muitos anos, temos o sistema de CAD, de CAM. Então a gente já tem aí uma integração muito grande da máquina com a simulação. Oi? Estava mudo o meu microfone aqui? Estava mudo, Ele professor. ficou mudo um pouco. Ah, é? Até que parte que vocês... Eu falei dos sistemas físicos cibernéticos, todo mundo chegou... Você falou de sistema físico e cibernético. Legal. Isso deu para pegar. Legal. Internet das coisas.
É o conceito de todos os objetos conectados à internet através de rede, com sensores, circuitos eletrônicos, softwares capazes de coletar, processar e trocar dados. Hoje a gente já tem, também nós vamos falar isso um pouquinho para frente, mas é oportuno também a gente pontuar isso agora, mas nós vamos falar um pouco de sistemas de monitoramento online com sensores que trabalham com Wi-Fi. Então, você imagina num equipamento que trabalha com normas a INR12, que você não pode ter intervenção do profissional para fazer uma coleta, ou você tem um processo, você tem um processo de monitoramento, um sistema com um componente que manda informação para uma central para falar a quantas andam a situação do componente, do rolamento, de um acoplamento, quais os níveis de vibração e etc. Redes. A internet é um sistema global de redes de computadores interligadas que utilizam um conjunto próprio de protocolos, que é a Internet Protocol Suite, né, o IP, e com o propósito de servir progressivamente usuários no mundo inteiro. Então, hoje, isso aí, todos vocês sabem que a gente fala em tempo real com uma pessoa pelo WhatsApp, naquele aplicativo da câmera, né? A gente fala com uma pessoa aí com muita facilidade hoje. Falamos um pouco agora também da inteligência artificial, que ela é a inteligência similar à humana, porém trabalhada com mecanismos e softwares, também através de um campo de estudo acadêmico. E a digitalização. A digitalização hoje, ela eu acho que é a parte mais importante quando a gente fala de indústria 4.0, né? Porque através da digitalização a gente consegue ser muito mais eficiente. Então, eu vou dar um exemplo que a gente trabalha no prático. Hoje, eu consigo ter dentro do nosso setor de BI, Business Intelligence, dentro da ABCom, aonde a gente consegue filtrar no nosso cadastro, cruzando informações com o Serasa, com o Ministério da Secretaria da Fazenda. Então, eu consigo filtrar empresas que nós vamos prospectar pelo número de funcionários, se a situação dela ela está estável em relação ao pagamento de impostos, se é uma empresa que tem 200, 300, 500 funcionários, por nível de faturamento. Então, isso aí é um trabalho de digitalização, de filtros que a gente faz. Então, vamos transportar esse tema também para agora. Eu falei do caso que eu trabalho, né? A gente tem assertividade na escolha do cliente que vai ter aderência ao nosso modelo. Mas vamos falar de uma empresa que ela tem no banco de dados dela o quanto ela fatura por região, qual o melhor produto que sai, qual é o produto que tem o maior markup de venda. Então, com o processo de digitalização, as empresas conseguem ser muito mais eficientes, investindo aonde ela tem o maior giro, a maior rapidez de troca do dinheiro, de circulação do dinheiro, aumentando com isso a lucratividade, a competitividade. Hoje a gente fala muito em mercado globalizado, né? O mercado globalizado, ele fez com que as empresas se reinventassem. Isso aí começou já um tempinho atrás, né? Na década de 90, não sei quem é dessa época aí, mas nós tivemos um presidente, que foi o Fernando Collor, que ele usou uma expressão que ficou até bem marcada na época, que o carro brasileiro era uma carroça. Hoje o Brasil ele exporta carros para o mundo inteiro, os carros são totalmente internacionais, né? Eles são totalmente globalizados. O Voyage que é feito aqui vai como Fox para outros países, e, enfim, tem uma série de outros componentes, né, que fazem esse processo.
Certo, pessoal. Alguém quer perguntar alguma coisa? Querem interromper aí para fazer um break? Tem alguma dúvida do que a gente falou até agora? Caso não, a gente pode dar sequência aí também. Então vamos lá. Esse é um slide que eu gosto bastante dele. Por que eu gosto desse slide? Porque a gente fala em desmistificar a indústria 4.0. Então, na verdade, desmistificar é a gente quebrar aí o caráter místico de um determinado assunto, de um determinado fato. É aquele famoso bicho de 7 cabeças que a gente conhecia de criança, mas a gente sabe que não existe, né? Então, o momento. Hoje é o grande momento das indústrias aderirem ao conceito, porque ela é a forma mais rápida, mais eficaz de medir a performance da operação. Você reduz custos, você aumenta a tua confiabilidade no que você tem de ativos na empresa. Quando a gente fala de ativos, eu estou indo muito para o meu lado do que eu vendo, mas a gente deu o exemplo também das empresas vamos falar de um inventário, a gente aumenta a confiabilidade do teu inventário, o pessoal de logística, de engenharia de produção que deve estar presente, a gente aumenta a certeza do que vai fabricar, do que vai produzir, do que vai ter no almoxarifado, no estoque, para que esse giro seja rápido. E, consequentemente, a competitividade fica muito maior. Se você reduz custo, se você tem o teu equipamento com uma eficiência de trabalho muito maior do que você tinha antes, logicamente o teu custo cai. O teu custo caindo, você consegue ser mais competitivo no mercado globalizado. Aí o que é legal? Isso aqui eu gosto, porque isso aqui eu ouço direto. Quando eu visito os líderes das empresas, quando eu visito o pessoal de manutenção, de compras, o pessoal de logística, aí vem os paradigmas. Nossa, isso é muito legal, mas aqui na nossa empresa nós ainda estamos tão longe desse modelo, desse conceito. Não, isso aqui não está no budget desse ano, mas quem sabe no próximo ano a gente programa. Gente, a indústria 4.0, ela está mais presente do que todo mundo pode imaginar. A gente sabe que todo mundo já trabalha dentro de alguns conceitos, de algumas técnicas. O que falta é consolidar os processos. E aí existe aquele grande dilema, né? Como que você vai levar um conceito desse, muitas vezes, para o teu diretor, para o teu superior? Se você está falando de uma empresa de um porte maior, esse assunto é muito quente dentro das empresas, é muito vivo, todo mundo sempre está falando. No caso de uma empresa de um porte um pouco menor, de um médio porte, isso aí às vezes vira aquele bicho de 7 cabeças que a gente falou lá em cima. Puta, como que eu vou falar isso para o diretor? Como que eu vou falar de indústria 4.0 se até outro dia a gente ainda estava com problema num equipamento? É consolidação de tarefas. Todo mundo, no início dos anos 90, ouviu falar da famosa ISO 9000. Todo mundo achava que era uma coisa fora do normal. Quem trouxe a ISO 9000 foi a indústria automobilística, né? E a ISO 9000 nada mais é do que você colocar no papel o que você faz e cumprir aquilo. Logicamente, não pode ter nenhuma bobagem no processo, nenhuma coisa fora de critério de execução, mas basicamente é uma consolidação, é você trazer o que você faz para o papel e seguir isso aí com procedimentos. Né? Então, hoje, a gente falar em indústria 4.0, a gente similariza mais ou menos lá atrás. Eu acho que lá atrás era um pouco mais difícil, né? Quando se falava em ISO 9000, porque era muito caro, eram poucas as empresas que tinham. Quem foi obrigado a trabalhar na ISO 9000 foram os sistemistas, né? Que eram os que trabalhavam
fornecendo materiais diretos, né, para a indústria automobilística. Então, eu acho que foi um pouco mais difícil. E hoje, a indústria 4.0, ela é um desafio, porém, ela já é uma necessidade. Ela já é uma necessidade. Quem de vocês aí, todos que estão presentes aí nesse nosso bate-papo, que já não ouviu um pessoal de liderança ou em alguma reunião um pouco mais pesada, falar de um concorrente, falar de um produto importado, da necessidade de redução de custo, de às vezes você tira, como eu trabalhei em custo, eu sei como que é você tirar 2 milímetros no diâmetro de uma pecinha, porque você compra o material, dá só um passezinho na máquina, você ganha operação. Então, a competitividade hoje virou uma necessidade das empresas. Até aí, tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês estão acordados? Tá tudo bem aí? Tá legal? Acho que está indo num ritmo bom. Professor Milton, você tá tudo bem? Tá legal? Tá tranquilo. Então, vamos seguir. Tudo bem. Qual é o momento certo para mudar? Imagina que se nós estamos Essa cena aí eu achei muito legal, né? Essa cena aí eu achei muito legal. Eu peguei esse slide aí porque eu achei que tem tudo a ver com o que está acontecendo e com o conceito que o momento que nós estamos vivendo hoje. Então, você vê uma reunião onde o líder de uma empresa, ele vira e fala para a equipe de liderança dele: a transformação digital está a anos de distância. Não vejo nossa empresa precisando mudar tão cedo. Aí olha quem aparece aí de uma maneira avassaladora nas nossas vidas. Esse cara aí mexeu com a gente, não mexeu? Acho que bastante, né? Tá todo mundo aí falando aí de redução de jornada, alguns lugares redução de trabalho. Nós tivemos que reinventar o nosso método, a nossa metodologia de trabalho. Muita gente está trabalhando no sistema de home office. Aí você tem que administrar isso às vezes na tua casa, com o filho, com a esposa junto. Enfim, imagina o que acontece quando um agente externo vem e derruba toda aquela zona de conforto que a gente tem. Então, quebra todo aquela frase que o nosso diretor aí está falando, né? Que estamos a anos de distância. Não estamos. A gente está muito perto. Estamos vivendo o momento da necessidade da transformação. Acho que agora, enfim, eu consegui fazer o slide passar aqui. Peço desculpas aí a todos pelo transtorno. Então, qual a necessidade de se transformar, que a gente falou? Mundo globalizado, já falamos aí atrás também, né? Já falamos um pouco sobre isso aí. Alta competitividade é uma forma das empresas perpetuarem no mercado. Antigamente a gente tinha mais as familiares, né? E muitas das familiares foram vendidas para os grandes grupos. Haja vista aí também em Goiânia, né? Na região de Goiânia, de Anápolis, aí da região de Goiás. Aliás, diga-se de passagem, é uma região que eu gosto muito de ir, eu frequentemente estou aí, cerca de 3, 4 vezes ao ano eu faço visitas aí. Então, alta competitividade fez com que as empresas precisassem se perpetuar no mercado. Como? Com redução de custos globais, em matéria-prima e em operação. Gerar lucro para reinvestir no negócio também é uma outra necessidade. Hoje, os equipamentos, cada dia mais, eles dão uma produtividade melhor. Muitas empresas vão fazendo aquele trabalho de fazer um retrofit no equipamento, melhora a condição, mas chega uma hora que é inevitável você fazer um investimento de um porte maior.
Porque se você não fizer, teu concorrente está fazendo isso aí. E uma outra necessidade aí que fala-se bastante hoje, que é a sustentabilidade, né? Econômica, social e ambiental. Econômica, tudo que nós falamos lá atrás, né? Das empresas se perpetuarem com uma saúde financeira que permita elas fazerem reinvestimentos, permanecerem no mercado. Social, porque nós estamos falando de um investimento grande, que é o nosso funcionário, que somos nós, trabalhamos nas empresas, e ambiental também, que é outro tema aí muito importante. A gente vai falar lá na frente, um pouquinho, num conceito de economia circular. Então, essa parte eu vou entrar um pouquinho mais lá para frente. Então, necessidade, entender o conceito, analisar sua automação, otimizar o processo, fazer a convergência de dados e implantar a indústria 4.0. Vocês lembram naquele slide lá de trás, o que eu falei sobre consolidar as informações, os procedimentos, que a indústria 4.0 está muito perto de todo mundo. Nada mais é do que isso. Aí a gente está fazendo a consolidação de atividades que já são feitas e que a gente precisa colocar em prática. E ter também um parceiro que possa ajudar, ou um parceiro comercial, ou as empresas hoje também capacitam aí muitos profissionais no ramo para isso, existem empresas especializadas nisso. Hoje é um tema muito vivo, em todos os lugares se fala da indústria 4.0. Aqui, novamente, a gente falando sobre os benefícios da indústria 4.0. Nós falamos lá atrás também, garantia da disponibilidade de itens de alto giro. Vem da onde? Da digitalização. Você conhecendo melhor teu processo, você conhecendo melhor a tua empresa, você conhecendo melhor os teus custos, você tendo informações do que você mais vende. Vocês acreditam que isso aí faz sentido, pessoal? Acho que faz, né? A gente ter aí uma disponibilidade muito maior é um benefício da indústria. Redução de estoque e de inventário. Isso aí a gente vai falar lá na frente de um trabalho que a gente faz, que vai enfatizar essa tecla, essa linha dessa tela. Então, quando você fala em redução de estoque e inventário, hoje é um KPI das empresas. Todo mundo, dentro das companhias hoje, são cobrados em redução de estoque, são cobrados em trabalhar de uma forma muito mais assertiva, de você não ter dinheiro empatado em coisas que não têm rotatividade, tanto nos consumíveis da sua empresa, quanto nos produtos que você transforma ele num outro produto final e também do teu produto acabado, principalmente. Otimização de cadastro e nacionalização de itens. Quando a gente fala em otimizar um cadastro, você consegue, através do processo de digitalização, de um saneamento de cadastro, você consegue otimizar o que você tem no teu estoque com quantidades mínimas e máximas, do que você vai colocar no teu estoque, do que você vai efetivamente ter necessidade e uma frequência de uso, de compra, de uso ou de distribuição na cadeia de vendas desses produtos. Agilidade no processo de compras. Tem alguém aí que trabalha no setor de compras e suprimentos? Tem alguém aí? Algum de vocês? Eu, Como que é seu nome? José. José, hoje num processo de compras, quando você
Vamos imaginar uma situação, você me diz em que nível de facilidade a gente teria com o processo de indústria 4.0. Hoje o teu PCM, ele identifica a necessidade de uma parada programada ou, de repente, uma emergencial. Se for emergencial, ele vai gritar para você, José, eu preciso de tal componente aqui, urgente, que eu estou com a linha parada. Você tem que ir ao mercado, faz 3 cotações, dependendo da situação, você não acha na tua região, você tem que buscar de fora, pagar um frete aéreo, etc. Você está com o teu equipamento parado produzindo, você faz 3 cotações, volta, negocia, etc. Imagina se você tem um contrato de fornecimento com uma lista precificada, onde o teu código de almoxarifado, eu vou falar aqui hipoteticamente, fazendo uma propaganda do sistema SAP, imagina que você tem o número SAP lá da tua peça, e você tem esse item pactuado com o teu fornecedor, você manda direto para a logística dele, via online, com esse teu sistema já precificado, o preço já no teu sistema, você manda para a logística, ela acusa o item, tira da prateleira, coloca na tua transportadora. Isso aí agrega valor, José? Agrega valor, claro. Sem dúvida. Porque aí eu não vou perder tempo com isso e também a minha fábrica não vai ficar parada, certo? De forma Exatamente. nenhuma. Que a produção, o mais importante é a produção. Imagina você ficar com 300 funcionários parados. Exatamente. Então, quando a gente fala em agilidade no processo de compras, é legal a gente dividir o assunto com quem vivencia isso aí no dia a dia, porque é verdade. Se você tem um equipamento que ele produz X mil peças por hora, que representa um faturamento determinado, quanto não custa aquele homem parado, o caminhão que está parado lá fora da logística, que é parceiro comercial da empresa de vocês, para carregar e pegar uma estrada viajando, atendendo o teu cliente. Então, existe aí uma série de benefícios também voltados aí ao pessoal de compras. Maior velocidade logística, a gente falou agora também, inteirando com o que o José falou, você vê que ele é bilateral, esse cara aí, né? O velocidade logística. Ele serve tanto para o compras quanto para a tua venda. Se você tem o teu sistema integralizado, você compra melhor, produz melhor, tem no teu estoque melhor e vai ter uma saída desse material da tua fábrica encurtando o tempo. Hoje eu converso muito com o pessoal da minha equipe, com o pessoal do meu time, que a gente tem que encurtar, transportando para o meu lado agora, encurtar a visita no cliente e a emissão da nota fiscal. Por que eu falo isso? Porque aquele homem ele tem um custo com o meu departamento. Então, quanto mais tempo ele demorar para trazer um cliente, um contrato, uma venda para dentro da empresa, ele está me custando caro. E se esse processo é mais rápido, eu otimizo o trabalho do profissional para a empresa. Eu faço dele um homem de muito mais performance. Quanto mais você fatura, mais rápido você vai receber também, né? Olha, outro benefício que é o José que falou? Isso. Sim. Outro benefício que o José está colocando. Hoje as empresas precisam de fluxo de caixa. Hoje você vira um mês passando 3 ou 4 dias, eu estou um pouco afastado disso aí, mas você já tem uma carga tributária muito grande para pagar para as empresas, né? Então, imagina o que uma velocidade logística transforma no teu pessoal do financeiro. Quando você vê o diretor financeiro dando risada, é porque está tudo bonitinho lá. Quando o cara passa de cara virada, pode contar que tem algum bode acontecendo lá no setor dele. E o cara precisava, às vezes... Eu trabalho com produção de produtos pré-moldados e também como serviço. A carga tributária sobre o serviço nosso
na área de projeto, por exemplo, chega a 26,5% de imposto. Isso aí só sobre o faturamento de serviço, de projeto. Tem outro serviço que vai na faixa de 24% até 27%. Então, aí... Pode falar, José, por favor. Então, se você não faz o serviço e não fatura aquilo ali, você não, sua receita pode impactar de forma negativamente, porque assim, as despesas vão chegando da mesma forma. Exatamente. Aí você imagina numa situação dessa, onde também o teu capital está comprometido, você está com fluxo de caixa baixo, você tem contas aí para pagar e você tem que entrar no banco. O teu lucro, o que acontece com ele? Ele, logicamente, vai cair. Então, E sem falar nos fornecedores, que a maioria das vezes são menores do que você, e você tem que arrastar também o faturamento deles. Então, se você não faturou, a sua responsabilidade com eles também não diminui. Você tem que deixar eles faturarem o que eles fizeram para ti. Então, de certa forma, você vai absorvendo para você não quebrar o seu terceiro e não ter que desenvolver outro. Então, é isso aí que o José falou. Agora tem muito a ver com o que nós falamos de sustentabilidade econômica, social e ambiental, né? Econômica, social, se você afetar uma empresa menor, se afeta o faturamento do cara, ele não tem dinheiro para pagar funcionário. É um efeito dominó, gente. Isso aí se a gente for falar disso aí, a gente vai ter... Nós vamos virar a noite aí falando desse tema. Então, mas sem falar na responsabilidade compartilhada que ele tem, que a gente tem, né, no caso, se caso o cara não conseguir pagar os funcionários, INSS, esse tipo de coisa, e ele comprovar que ele estava prestando serviço durante um bom período para ti, você tem que pagar os direitos do funcionário por causa dessa responsabilidade compartilhada. O terceiro não paga, você paga. Perfeitamente, exatamente. Aí a gente fala um pouco também dentro da indústria 4.0, engenharia de aplicação e maximização da vida útil dos produtos. Então, imagina que nem a gente estava falando, de você ter um componente de uma máquina. Faltou a gente falar, eu vou juntar a nacionalização de itens junto com a maximização da vida útil de produtos também. Então, quando você tem aí um processo hoje monitorado, um processo hoje acompanhado por parceiros que te dão subsídios para trabalhar dentro de um conceito de indústria 4.0. Muitas vezes você tem uma engenharia de aplicação atuante dentro da tua empresa, trabalhando em maximizar a vida útil dos produtos. Pode ser através de técnicas preditivas, pode ser através de outros tipos de técnicas aí, tanto na sua manutenção como na produção, e reduzindo de maneira geral, que é o que a gente falou, que é o intuito maior de todos, é reduzir os custos globais da companhia, para falar em competitividade, falar em confiabilidade, em mercados, etc, etc e tal. Exemplos atuais da indústria 4.0 no Brasil. Bom, quando eu falo de Fiat, é um contrato que eu administro aí há 8 anos lá na companhia que eu trabalho, né? Então eu tenho aí meio que um xodó por esse cliente aí. Todos os meus clientes eu tenho xodó, mas esse aí eu cheguei a estar em Minas Gerais e visitar ele 3 dias na semana, tamanho era o número de atividades que a gente tinha lá. Mas hoje eles já têm ali uma linha de produção, isso aí eu vejo com bastante frequência, onde a gente falou tudo isso aí lá de trás. Você tem um carrinho levando para a linha de montagem as peças, os spare parts, né, as peças dos componentes que vão na lataria do carro, aí é um setor de funilaria, eu acho que aí já está na montagem final, porque esse carrinho branco já tá pintado. Então, o carrinho leva, coisa que antigamente era feito por um homem. É ruim do lado social,
é bastante ruim. É um emprego a menos, né? 1, 2 ou sei lá quantos a menos. Porém, hoje você já entra num almoxarifado de peças da Fiat, onde as empilhadeiras são robotizadas, trabalham na indústria 4.0. O cara programa lá, tem um elemento, um homem programando, ele programa a empilhadeira para ir na prateleira número X, no andar terceiro, na coluna tal, pega a peça e leva para o carrinho, abastece o carrinho, vai para a linha tal, já tem o lugar aonde ele vai percorrer, numa certa velocidade que não tem tempo do cara, não tem o operador para se distrair com alguma coisa, com um amigo que passa e fala lá, ô amigão, você viu o jogo de ontem e tal, o cara se distrai e pode causar um acidente, alguma coisa dentro da companhia. Então, esse é um exemplo bastante claro e bastante eficiente da indústria 4.0. Isso aí é lá na fábrica de Betim, em Minas Gerais. Mas a Fiat, né, também não se contentou em não fazer isso lá na fábrica de Goiânia, que é onde a Jeep, que é a FCA Group, a Fiat Chrysler Automobile, que são onde são feitos os carros, o Jeep, o Renegade, a picape Toro e o Compass. São os carros que são fabricados lá também, que eu já tive também a oportunidade, já desenvolvi algumas peças lá para a linha de prensas, que é totalmente robotizada, NR12, monitorada 100%, é a indústria 4.0. E essa fotinho que vocês estão vendo embaixo do carrinho, ela é a produção dos novos motores Firefly, da indústria da própria Fiat, né? A fábrica nova de motores. Então, olha que legal isso aqui, quando a gente fala de digitalização. No final da montagem, o bloco, o robô faz 18 fotos do bloco e compara com matrizes na memória do sistema para ver se está tudo certinho. Isso é a indústria 4.0, gente? Tem sentido isso aí ou não? Bastante, né? Tem, sim. Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário? Deixa eu te fazer uma pergunta. Existe algum robô, alguma máquina que faz a descarga de algum veículo, por exemplo, alguma carreta ou algum caminhão, pela leitura do pallet? Por exemplo, eu trabalho numa cervejaria e a gente recebe muitas carretas diariamente. E creio que um dos maiores fatores que geram avaria nos pallets e nas latas são a movimentação do empilhador, porque às vezes ele pega de forma errada, e o pallet pode ir e vir, e aí o pallet acaba com muitas latas. Creio que se tivesse alguma automação para isso, que algum robô pegasse de uma forma mais delicada e com movimentos padrões, não aconteceria o tanto. Você acha que existe algum tipo de modelo assim? Como que é seu nome, por favor? Gabriel. Gabriel, pergunta bastante pertinente aí ao tema e ela vai de encontro a esse caso do carrinho que a gente falou. Hoje, na Fiat é feito dessa maneira e na SKF, tanto na SKF quanto na Continental, que é a antiga Goodyear, né, que a gente também, a empresa onde eu trabalho também distribui essa linha de produtos, o sistema de logística deles é assim. Então, ele já tem um sistema automatizado para carga e descarga. Logicamente, você tem que controlar aonde tem a doca, o acesso, tem algumas restrições ainda, mas dentro onde você fala do pallet em si,
é 100%. Eu acredito, tá? Agora eu estou indo mais na parte de entender que deve ter, precisaria ser consultado ali alguma empresa especializada nessa movimentação logística. Se você falar em monitoramento de ativos, eu vou conseguir te dar bastante precisão, mas nesse caso aí, eu acredito que tenham empresas como a que eu trabalho, que fazem esse trabalho aí com bastante eficiência, porque é uma tendência, tá, Gabriel? É uma tendência. Que é exatamente o que você falou, né? E ainda também tem a formação do pallet, né? Talvez o pallet também é formado de forma manual e o formato dele também influencia nessa forma aí que ele falou de furar as latas, algo nesse sentido. Sem dúvida, sem dúvida. Não, mas o pallet é feito de forma padrão, até porque ele tem que ter um mesmo peso, tem que ter uma mesma espessura para caber certinho. Mas ele é montado manualmente ou ele tem Não, um na sistema fábrica mecanizado? mecanizado, na fábrica eles vêm tudo mecanizado. Porque o stretch também não fica firme se for montado manualmente. Aí surge mais risco de acidentes. Certo. E ele tem uma estrechadeira ou, no caso, é manual também? Estrechadeira. A gente estava falando a gente falou também aqui outro caso, né? O Gabriel pontuou a danificação do pallet, do próprio produto em si. Agora, algum de vocês aí trabalha em indústria automobilística ou sistemista que trabalha para as montadoras? Tem setor de prensas? Setor de... Como é que é? Trabalho em empresa de montar veículo automotivo. Uma automotiva. Me corrige se eu tiver... Seu nome é? É Luiz. Luiz. Luiz, me corrige se eu tiver errado. Não sei há quantos anos você está lá. E você trabalha na Hyundai aí, na Caoa? Isso. Perfeito. Eu já estive lá também. Achei uma excelente empresa também, muito bem estruturada aí, muito bem montada também. Mas o setor de prensas dentro das indústrias automobilísticas era o setor que mais gerava acidente. Acidente, cara perder mão, perder dedo, por diversos motivos, né? Coisas que, com o longo do tempo, a indústria automobilística, se você perguntar para o pessoal mais antigo, das indústrias, da tua própria indústria aí, Luiz, você vai ouvir o pessoal falar, quem veio de outras montadoras para trabalhar aí, era um setor que tinha um índice de acidente muito grande. Por que a Fiat colocou uma linha inteira robotizada na prensa que o elemento humano ele não chega nem perto da onde trabalha com a chapa de aço, ela é movimentada através de sistemas de ventosa, leva para a cavidade da prensa, bate, a sucata cai lá embaixo, lá no andar de baixo, corre numa esteira transportadora e vai para a caçamba. A máquina, se o cara passar o pé fora de um determinado ponto, ela trava automático, e você sabe que quando isso acontece dentro de uma empresa, o cara só não é chamado de meu amor, do resto ele é chamado de tudo, né? Porque ele para uma produção, ele para aí envolve alarme, um monte de coisa. Você imagina o impacto que causava isso dentro de uma indústria automobilística. E hoje você tem aí a aplicação aí da indústria 4.0 também, dentro de um setor de prensas. Então, você ganhou agilidade, produtividade, menos funcionários, menos risco de acidente, etc., etc. Tudo que a gente vem falando aí desde o começo aí desse nosso bate-papo. Outros exemplos. Agora eu vou falar um pouquinho de um conceito aí que a gente
fala da economia circular, de como que funciona isso aí, ó, usando 3 setores. Nós falamos com o José, falamos com o Gabriel, que é da linha de... Um é da logística, o outro trabalha na compras, deve ter muitos alunos aí, muita gente aí da área de manutenção e de PCM. Então, você imagina, vamos transportar agora o nosso trabalho aqui. Que nem eu falei com o José. Nós temos um determinado ativo, geralmente as empresas têm vários ativos, que têm vários componentes. Aqui, em especial, eu coloquei a fotinho aí, esse nosso cara aí vai ser o rolamento. Então, você imagina que a determinada empresa, vamos usar o exemplo até aí do Gabriel, do Luiz, né? Do Luiz, da Hyundai, da Caoa. Então, imagina que a Caoa tem uma série de ativos e consome uma série de rolamentos dentro da empresa deles. Se esse cara aqui quebrar inesperadamente, a gente causa todos aqueles problemas que nós falamos lá atrás. Agora, imagina que a Caoa ela tem um contrato de produtos, aonde eu faço um trabalho junto com a tua manutenção, lubrificando melhor o teu componente e medindo as técnicas de preditiva, fazendo as coletas e análises de vibração. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter um plano de lubrificação inteligente. Por quê? Se naquele determinado componente vão 20 gramas de graxa, porque a gente tem um plano inteligente de trabalho e consolidado em cima de estudos de engenharia, de indicações do fabricante para aquela relubrificação, imagina o quanto a gente economiza quando o cara vai lá e bate graxa lá, até estourar o retentor. Manda o retentor lá longe, o retentor estoura até. E tanto que o cara bate graxa. Então, você coloca 30 gramas. Você usou 10 gramas de graxa a mais do que devia. Isso aí também é inadequado, além do impacto ambiental que a gente falou. Monitorando esse determinado elemento. O que a gente faz monitorando esse cara? A gente sabe a real necessidade de troca desse componente. A gente sabe quando que ele passou dos níveis de alarmes do rolamento que é especificado pelo fabricante, pelas condições de trabalho. Aí a gente faz uma coleta, lá eu vou mostrar um pouquinho num slide sobre dados de processo. Então, a gente monitorou, a gente lubrificou bem, e essa fotinho aqui de baixo é uma sala de inteligência que nós temos lá na empresa. Aqui eu sei tudo o que está acontecendo dentro da Caoa. Eu sei que um determinado torno que faz a furação do motor, que trabalha furando o bloco a 15.000 RPM, ele tem um rolamento X, com uma determinada rotação, usa um lubrificante. O que eu tenho aí? Dados. Eu tenho um trabalho de digitalização. Eu conheço o teu equipamento, eu conheço o elemento que está lá dentro, eu conheço como ele trabalha, eu sei os níveis de alarme que eles estão. Com isso, a gente consegue programar uma compra de uma maneira muito melhor. A gente consegue, o teu suprimento, o teu PCM, vai negociar com a produção. Ô, produção, tem um camarada aí que não está legal, nós precisamos trocar ele. Posso trocar no sábado? No sábado não dá, porque no sábado eu tenho que produzir X mil peças que já estão vendidas. Mas no domingo você pode fazer das 11 às 15 horas da tarde. O cara se programa melhor. O comprador já tem isso aí precificado lá no sistema dele. Ele não vai sair correndo igual o José falou, que o cara vai correndo, vai para a fábrica. Ele manda o pedido para o fornecedor, com aquele SAP pactuado, chega no fornecedor, a logística identifica o item, coloca na transportadora que faz o trabalho logístico, fechamos o processo. Essa é a cadeia
Supply Chain 4.0. Onde entra esse cara aqui chamado engenharia de aplicação? Se eu lubrifico o teu componente, se eu meço as técnicas de preditiva, se eu conheço tudo que acontece no teu ativo, porque eu tenho um sistema de monitoramento aí através de dashboards, que vocês vão ver aqui na frente um pouquinho. Eu posso usar minha engenharia de aplicação para saber que determinado elemento está com um MTBF baixo. Tá? Acho que todo mundo sabe o que é o MTBF, mas só compartilhando com vocês, é o tempo médio entre falhas, né? Então, se ele está com uma troca constante, por algum motivo, esse cara aqui da engenharia de aplicação, ele vai falar, Luiz, esse teu cara aqui, ele está mal dimensionado, a tua graxa está errada, você precisa trabalhar com uma graxa melhor, com uma composição diferente. Enfim, olha um monte de benefícios que a gente tem fazendo isso. Isso aí, na prática, é a redução global de custos que a gente colocou no último slide, ou no penúltimo slide. Era o último tema lá, redução global de custos. Então, contrato de componentes, serviços, temos os ativos mapeados com os dados do processo integrados em software, temos as técnicas de preditiva, análise de vibração e óleo, integração em software. Dentro de uma sala de inteligência, a gente usa ferramentas que geram dashboards que vocês vão ver aqui na frente. O intuito é melhorar o funcionamento do trabalho de vocês, é aumentar a produtividade, é aumentar a confiabilidade e reduzir custo. Quem quer perguntar alguma coisa? Ô, Francisco, Pois não. eu trabalho na área de manutenção e aí eu queria saber se já tem algum tipo de monitoramento para caixas de mancais, exemplos que têm rolamentos que precisam serem relubrificados criteriosamente ou com uma precisão, um rigor em precisão. Eu queria saber se existe algum tipo de monitoramento que vai fazer essa lubrificação de acordo com a necessidade desse equipamento. Eu falo assim, monitoramento só do sistema mesmo, sem ser os sistemas automatizados que podem falhar também, né? Claro, claro. Eu já trabalhei em uma empresa e um sistema automatizado falhou e aí nós tivemos perca, e foi uma perca grande. Então, assim, eu queria saber se hoje já tem esses monitoramentos online de acordo com a necessidade e precisão, quase que praticamente sem haver falha. Sim. Como que é seu nome, por favor? Francisco. Poxa, você tem um nome bonito mesmo, viu, bicho? Mas vamos lá, Francisco. É isso aí. Nós somos xará, Ok. vamos lá. O que acontece? Hoje nós já temos um sistema, a gente tinha até um tempo atrás o sistema multiponto. Não sei se você conhece aquele sistema onde você coloca uma bisnaga rosqueada lá no teu bico graxeiro, aonde ele... Muito bom. Agora nós já temos esse cara com um sensor de Wi-Fi que manda as informações para esse software que eu estou te falando aqui. Então, nós já temos esse elemento, sim. Se você, no final, vai ter meus contatos aí, fica à vontade, eu tenho isso aí, inclusive, né? Isso aí é um produto da SKF, a gente trabalha com isso, e nós temos, inclusive, também uma pessoa que fica aí em Goiânia, que mora em Goiânia, que é um rapaz que trabalha na minha equipe, totalmente capacitado aí para te atender, e a gente consegue te dar uma assessoria aí, mas meu e-mail vai aparecer aí, meus contatos, fiquem à vontade para me procurar também. Mas a gente já tem esse sistema.
Já temos esse sistema Não, assim. assim, a princípio a título era só de curiosidade mesmo, Legal. mas qualquer coisa, aí a gente pode aprofundar nisso aí mesmo. Bacana. Então, passando um pouquinho aqui, como que é feita essa gestão via software aí que a gente falou? Como que eu faço isso? Tem um clique a mais aqui. É nesse cara que eu quero. Então, nós temos o monitoramento, né? São as técnicas de análise de vibração. Ela pode ser offline. Como que ela é offline? O profissional, o técnico, ele vai lá na planta, bate o acelerômetro no ponto e coleta os dados de acordo com uma rota que ele está seguindo, com nível de equipamentos, criticidade A, criticidade B, etc, etc, etc. Nós temos esse sistema também online. Como que funciona? Nós temos essa caixa de comando, de onde saem os cabos com os acelerômetros. Esse cara aqui, essa caixinha fica fixa em algum lugar da máquina, numa parede, em algum lugar que ela vai ser fixa, e ela vai estar interligada ao software, mandando informações online, cabeando aonde tem os pontos. Onde é legal fazer isso aí? Onde você tem uma NR12, onde você tem um lugar de difícil acesso. Imagina a dificuldade do pessoal que mede aquelas torres de resfriamento. Ela tem que montar andaime, subir, ir lá em cima do equipamento. O que a gente costuma fazer? Cabeia os pontos, coloca a caixinha lá embaixo e gera toda a coleta. Isso aí dá para fazer até offline, tá? Dá para fazer até offline. Outras técnicas de preditiva, termografia, análise de óleo, ultrassom. Tem uma também que é interessante aqui. Quem é de manutenção sabe bem o que é isso aí, que é a sensitiva, né? Que é aquela que o operador ouve um ronquinho diferente, ele, opa, algum cara aí não está legal. Houve um vazamento, tem algum retentor estourado. Então, que é a sensitiva. O cara vai lá, põe a mão, põe o dedo lá onde está pingando. E os dados do processo são importantíssimos para a gente poder, que é o caso, que é o que a gente falou da digitalização. Eu vou saber o que acontece naquele teu rolamento, naquele teu componente que está trabalhando de acordo com uma condição tal de processo. Vou jogar isso aí num software. Esse é um software também da SKF, chamado Aptitude Analyst. Alguém conhece? Alguém trabalha com coletores aí, com preditiva, alguma empresa? Alguém conhece esse? Já ouviram falar? Você recebe as Opa, alguém chamou. Você conhece, Francisco? O software eu não conheço não, mas eu já ouvi falar, entendeu? Mas assim, Legal. conhecer ou trabalhar com isso aí não. Eu atuo mais na parte sensitiva. Legal, legal. Jogamos as informações. Oi, pois não. Meu nome é Reinaldo, trabalho na manutenção e eu sou da Ambev aqui de Anápolis. Perfeito, Reinaldo. A preditiva, a gente não, elas é mais são externas. A gente faz as preventivas e as qualitativas. As inspeções, né? Isso. E quando vai fazer essas inspeções aí, é uma empresa terceirizada que faz para a gente, que no caso é a CEMEC. Certo. E eles fazem igual você falou mesmo, eles fazem elas online e fazem elas offline também. E aí na Ambev vocês fazem com aquela canetinha azul da SKF, não é? Quando é as preditivas, o pessoal vem com a maleta e eles conectam os cabos e, assim, eles não detalham muito para a gente como que quais os resultados. Porém, eles fazem, geralmente, elas offline e eles coletam os dados lá e esses dados aí lhes permite falar se você vai precisar de fazer ela online ou não.
Não são todos que fazem online. Muito bom. Legal, Reinaldo. Obrigado aí por compartilhar aí essa informação também. Muito legal. Valeu. E aí, onde nós vamos agora? Não vamos em lugar nenhum, porque, de novo, eu dei pau aqui no negócio. Vamos lá. Agora sim. Vocês lembram que eu mostrei uma sala de inteligência que a gente mede aí os ativos, que a gente faz esse controle? Esses são os dashboards que eu tenho lá. Eu tenho a condição geral dos ativos da tua planta, monitorada, se ele está normal, se está em alerta, se está em alarme, ou se está em emergência. Tenho a condição geral pelo índice de condição do rolamento, e aí a gente vai falar em ativos em alarme por criticidade. Aí eu não pego mais o que está bom, que é esse quadradinho onde tem umas barras, né, subindo. Então, isso aí eu só estou detalhando um pouco mais, porque eu estou vendo que tem gente aí da área de manutenção, mas não é esse o objetivo, né? O objetivo é a gente falar mais da indústria 4.0, que isso aí é o porquê que a gente consegue reduzir custo, porquê que a gente consegue... Eu estou dando um exemplo prático, né, do que é feito para chegar naquele conceito de supply chain, onde você tem uma velocidade muito maior. Então, aqui eu pego os ativos que estão por criticidade A, B e C, o que está em emergência, em alarme, em alerta. Aí, quando a gente fala nisso aí, a gente fala na previsibilidade. Então, a gente sabe quando efetivamente esse componente tem que ser trocado, quanto tempo ele pode esperar, e a gente tem um impacto praticamente zero de uma parada de máquina, porque a gente conhece o que está acontecendo. E ali a gente tem também algumas telas, tem uma tela, né, um outro de principais diagnósticos, que a gente visualiza o que tem de problemas com rolamento, com desalinhamento. Então, a gente consegue atuar de forma cirúrgica com a nossa engenharia de aplicação para reduzir esse consumo do rolamento, o problema de desalinhamento, de baixa rigidez. Baixa rigidez, o que é? Problema estrutural. Você tem muita empresa que existe um problema estrutural grande num equipamento mais antigo, com vibrações, ancoragem. Então, já tem softwares aí que trabalham com elementos finitos. Então, você analisa uma empresa inteira, você analisa um equipamento inteiro através do processo de elementos finitos, que é muito interessante também. Aqui olha o que é legal aqui, ó. Quando a gente fala daquela telinha lá, daquele quadradinho dos itens que estão em alarme, emergência e alerta, eu vou saber quem é esse cara, esse asset, é o ativo, né? Qual é o rolamento que vai usar e qual é o índice de condição que ele está. Esse índice de condição, ele te dá aqui, ó, acima de 200, ele já entra numa condição emergencial. Entre 150 e 200, ele está em alarme. O outro está em alerta, abaixo de 150. Então, o que eu filtrei aqui? Só o que está em emergência. Por que eu sei qual é o rolamento que vai nesse ativo aqui? Alguém sabe me dizer isso aí? Eu falei várias vezes isso aí nessa passagem. Alguém quer arriscar aí por que eu sei que nesse ativo BB 7205 vai um rolamento 6310? Por causa do cadastro do equipamento, as peças, componentes nele. Quem que está falando? É o Francisco. É o Francisco. É exatamente isso, é aquela parte dos dados do processo.
você fez todas as técnicas de coleta da vibração, desde a online, a sensitiva, etc., análise de óleo, mais os dados do processo. Que é aí que você vai falar do quê? Nada mais é do que a digitalização. Isso é indústria 4.0. Isso aí vai ajudar o nosso amigo José lá em compras e vai ajudar o nosso amigo Francisco aí, que é o cara da manutenção, o PCM. Ele vai falar, ó, eu preciso desse cara aqui, eu tenho no SAP, eu vou mandar lá para o almoxarifado, se não tiver, já compra direto. E a gente fecha aquela cadeia do Supply Chain 4.0 dentro do conceito Indústria 4.0. Tudo bem, pessoal? Mercado de trabalho para engenheiros na Indústria 4.0. Acho que não precisa nem falar o quanto esse mercado está em alta, né? Você vê que todos vocês aí deram exemplos, falaram, e volta naquela telinha que eu falei da desmistificação. Muitas vezes você já faz todos esses processos e está tudo solto, não está consolidado. E aí é que falta aquele pequeno ajuste que a gente consegue transformar uma empresa. Quando eu falei a gente, eu digo vocês na posição de engenheiros, de gestores, de consultores, enfim, de engenheiro de processos, etc., seja nas áreas de engenharia eletricista, um engenheiro mecânico, um engenheiro de produção, um engenheiro químico, independente de qual é a sua especialidade, você tem como aplicar a indústria 4.0 de uma maneira bastante fácil, simples, consolidando o que você tem dentro da tua empresa hoje. Olha, gente, por aqui eu encerro aí a parte que eu falei um pouco para vocês. Esses são os meus contatos. Vou deixar aí essa tela um pouco aí em aberto, aí alguns minutinhos. E aí eu estou aberto aí para perguntas, para vocês quiserem fazer mais alguns comentários, quiserem perguntar algumas situações. Se eu tiver condição de responder, vai ser um prazer muito grande aí atender a todos. Ou a quase todos, né? Oi, Francisco. Eu andei anotando algumas perguntas aqui, mas Sim. A maior parte delas você já respondeu no decorrer da palestra, né, que queria que você comentasse, mas uma delas seria se você acha que essa pandemia está reinventando a forma de comunicação e mostrando para as empresas que é possível. E aí teve um slide ali que você mostrou claramente isso, respondendo já essa pergunta. Que é aquele daquela bola de demolição, aquela né? Bola demolidora, aquela lá mesmo. Seu nome como que é? Com relação a... Eu sou o Milton. Milton. É o Milton. É o professor, é o Milton. Eu achei fantástica essa tela aí. Eu falei, puta, não posso deixar de pôr, porque ela mostra exatamente o que a gente está se reinventando todos os dias, né? Às vezes eu achava que eu trabalhava bastante, viajando. Eu cheguei a ter um mês de janeiro aí fazendo 4 viagens. Eu fiz Bahia, fiz Corumbá, lá no Mato Grosso, que eu visitei umas minerações, fiz uma série de viagens, Minas Gerais. E eu falei, poxa, eu estou trabalhando muito, né? Essa correria, a gente tem um desgaste grande. Mas isso fez a gente sair de uma situação para ir para uma que eu acho que eu estou trabalhando muito mais do que antes. Está exigindo muito mais esse momento, né? Então, é uma reinvenção também. Você viu também. que quando viajava, você descansava. A gente tinha a gente tinha, assim, uma situação muito mais clara das coisas, você está muito mais presente no cliente. Hoje a gente tem que fazer esse tipo de reunião, essas reuniões virtuais, né? Essas reuniões que a gente faz com clientes, faz com
com fornecedores, faz com os nossos parceiros comerciais. Então, é cansativa, ela é bem pesada, a gente entra aqui, dá pau, que nem eu, não consegui me acertar aqui no meu slide, peço até desculpa aí a todos, aí, porque eu interrompi várias vezes, era para ser contínuo, não sei se eu coloquei a minha canetinha aqui de ficar trocando, acho que isso que eu acabei bagunçando o negócio. Mas, em suma, é bastante notório aí essa saída da zona de conforto que a gente teve, né? Eu creio que esse momento a gente volta muito mais forte para outros que virão, no caso. Na empresa que eu trabalho mesmo, a gente cresceu 16% com relação ao ano passado com a pandemia. E o que a gente fez de diferente? O que a gente fez de diferente foi correr mais atrás. Nada mais do que isso. Exatamente, José. Exatamente. É uma palavra que eu diria que a gente quebrou paradigmas, né? Exatamente. Aí, a outra que eu ia comentar também, que eu ia perguntar para você sobre a empregabilidade, né, na indústria 4.0, mas também nos últimos comentários você falou sobre isso. Sim. Aí, de uma escala de 0 a 10, como você acha que o Brasil está na indústria 4.0? E para ter um paradigma que eu imagino que seja uma comparação bem bacana, é com os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos está onde nessa escala de 0 a 10 e o Brasil está onde nessa escala de 0 a 10? É mais para enxergar o quanto tem para crescer, né? Não é para avaliar de forma negativa e dizer, nossa, mas falta muito ainda. Opa, tem muita coisa ainda para crescer, só para ter essa avaliação e essa perspectiva de crescimento. Bom, pelo que eu vejo no dia a dia que eu vivencio, tá? Eu acho que todo mundo está a um passo, mas esse passo parece uma jarda para que o pessoal a caminhe, né? Então, parece uma jarda você falar nesse último passo. É consolidar as informações mesmo, porque tem muita gente que já faz a preditiva, muita gente já faz o trabalho de monitoramento, todo mundo já faz aí alguns controles, é consolidação mesmo. Então, respondendo a tua pergunta, eu classifico que nós estamos em nível 3, porém, muito simples de chegar no 8, muito perto do 8. Não sei se eu fui claro no que eu quis dizer. Eu entendi. Está tudo fragmentado, né? Falta passar a linha e ligar todos os pontos. Exatamente. Você usou uma palavra muito... Falta passar a linha e ligar eles todos. Milton, eu acho que um pouco do desmistificar que o Felipe falou lá atrás. Sim, porque a gente enxerga isso como é muito difícil, né? E olha aí, tá aí. Aí, uma outra pergunta que eu acho que, assim, eu acho, do meu ponto de vista, eu acho fundamental para a produção e para a questão da produção, para a produtividade e para a questão da gestão de ativos também, para manutenção, né, para manutenção dos equipamentos. A indústria 4.0, ela favorece bastante o desenvolvimento de indicadores. Você falou ali de dashboard, então eu acho que tá ligado a isso, né? Mas é só para você fazer um comentário sobre isso. Sim. Nesse caso em específico, a gente está falando em previsibilidade de compra, em vida útil, né? Mas você imagina que nem a gente falou de logística, né? Do caso da Fiat, do caso que o Diego falou, né? O Diego falou sobre os empilhamentos, os pallets. Você imagina extrapolando dashboards específicos para cada KPI,
como você consegue ter visualizações do que acontece na tua empresa. Eu visitei uma mineração, até a gente comentou aqui lá em Corumbá, que eles têm uma sala, perdão, é uma mineração e uma siderurgia, na verdade. Eles são uma empresa de mineração e siderurgia. A siderurgia, ele tem uma sala lá que parece uma nave espacial. O cara tem tanta tela, mas ele controla todo o procedimento, desde a chegada da madeira lá na correia transportadora, que é feito o processo da descarregar, queima, carvão, junta com os processos para transformar da empresa, né, de cada setor que passa, desde o início até a saída lá, onde ele tem um controle até da tonelagem que ele tem estocada no pátio. E é um negócio totalmente assim, se você olhar, ele é bem abstrato de você ver. Você vê uma pilha gigante de ferrinho gusa, o cara fala, cada pilha dessa tem aproximadamente 5.000 quilos, porque ele já tem mais ou menos, não sei se ele controla por pá, porque ele derruba isso aí num determinado ponto. Deve ter um nível de tolerância aí que ele controla, mas ele já tem até o que ele está produzido lá, tá entrando de madeira em tonelagem, o que vai sair, os elementos de liga do processo, e etc, etc. Então, processo totalmente automatizado. Então, a gente fala em indústria 4.0 numa logística, a gente fala em indústria 4.0 num processo de produção, numa manutenção, num departamento de compras, enfim, é muito amplo o nosso tema, né? Daria para a gente falar bastante sobre isso. Isso aí é interessante mesmo. Eu trabalhei muito tempo em área de mineração, e as mineração em Minas, principalmente as empresas maiores, elas têm um sistema chamado Smart Mini, que é uma sala de controle aonde é controlada toda a movimentação da retirada desse minério e transporte. Então, isso aí fecha um pouco com o que você está falando, que essa questão do controle hoje está praticamente em todas as áreas e todos os ramos de indústria, né? Aí, o Francisco, você imagina a gente fazendo esse trabalho, mais um monitoramento dos transportadores, das peneiras vibratórias, de tudo que você tem de componente, de insumos que vão nesse processo, desde até pegar um desalinhamento de uma correia transportadora. Imagina se uma correia transportadora falha, geralmente é um coração de uma mineradora, né? Ela passa do primário, vai para o secundário, enfim, aí vai passando dos britadores, peneiras, etc, etc. Imagina o monitoramento de tudo isso aí, mais essa sala que você tem um controle do que você produz, do que você tem em estoque, e mais um controle do que você gasta, de como está teu equipamento em níveis de confiabilidade, de uma possível intervenção. Logicamente, minerador é uma caixa de surpresa, pode acontecer um acidente a qualquer momento. Você sabe bem disso, que você já trabalhou em mineradora. Você pode ter uma correia que rasga, você pode ter eventuais problemas aí no decorrer do processo, mas você começa a achatar, né? Você começa a diminuir esse nível de problemas e tendo uma eficiência melhor, tendo uma competitividade melhor. Enfim, é tudo isso aí que a gente já pontuou aí nesse nosso bate-papo aí. Isso aí mesmo. E falo para assim, só para fechar pelo menos as minhas perguntas. Sim. Dentro das empresas, como a gente falou, tudo fragmentado, né? Desde a planilha do Excel até um SAP que foi implementado, que custou milhões. Então, você tem um SAP que está lá funcionando, mais ou menos, e o cara fazendo uma planilha e controlando a troca dos rolamentos
equipamentos para uma planilha do Excel, e muito bem por sinal, algumas vezes. Né? Dá para cruzar todas essas informações e passar essa linha com o RM, com o supervisório da produção, que muitas vezes não está ligado ao RM, né, ao MRP, ao supervisório da planta, ao supervisório da outra planta que foi desenvolvido com um outro software de supervisório. Dá para ligar tudo isso? Sim, eles conversam. Todos eles conversam. A gente conversa o software, por exemplo, esse software Aptitude, ele conversa com o SAP. Acredito que esses programas que a gente falou que trabalham na logística, nos outros processos em si, todos eles geralmente se conversam com os principais softwares de mercado, que é o SAP, que é o TOTUS. Aí tem aí alguns outros aí que são comuns aí na indústria, né? Mas eles se conversam. Até nós temos um software lá que foi desenvolvido, a lógica do software foi desenvolvida pela engenharia da ABECOM, mas o software foi criado por uma equipe de profissionais especializados em criação de software, porque a gente não tem esse elemento lá dentro, esse material humano lá dentro. Mas a lógica do software foi criada por nós. E uma das condições que foram sine qua non para que a gente montasse esse software e para que a gente lançasse ele no mercado é eu poder conversar com outros softwares padrão de mercado, porque senão a gente fica totalmente obsoleto e é um produto que nasce morto, né, Milton? Seria natimorto, né? Você estaria fora do mercado. Exatamente. Bom, Francisco, as perguntas que eu tinha eram essas. Aí eu deixo aberto para o pessoal, como você abriu o pessoal, para quem quiser fazer pergunta. E já antecipando, muito obrigado, tá, pela sua disponibilidade de ter vindo e fazer. Muito interessante, muito bacana, muito contemporâneo esse assunto. Eu achei muito bacana, parabéns. Muito obrigado, espero que tenha levado um pouco de informação aí a todos, de conhecimento. Eu fico bastante satisfeito aí, me coloco aí à disposição para a gente fazer numa outra oportunidade, se vocês quiserem retomar algum aluno, algum pessoal aí que perdeu aí o dia, a gente pode remarcar, fazer novamente. Nunca um sai igual ao outro, né? O esqueleto sai o mesmo, mas às vezes algumas coisinhas aí no caminho a gente muda, mas o esqueleto é o mesmo, a linha que a gente trabalha em cima das informações são as mesmas. Mas eu agradeço a todos aí, todos os presentes, eu vi que teve uma aderência bastante legal aí. Obrigado a quem participou e deixo aí um carinho muito grande aí ao povo aí de Goiânia, aí de Goiás, né, em geral. Eu já vi pelo sotaque que tem bastante mineiro aí, eu também já rodei bastante lá em Minas. Então, deixo um carinho bastante especial aí para todos e muito obrigado mesmo aí, Milton, professora Lilian aí pela oportunidade. Estenda meus agradecimentos também para a Aline, que a gente trocou algumas informações. Ok, mais uma vez, muito obrigado. Essa palestra está sendo gravada, então ela vai estar disponível para quem quiser assistir posteriormente. Poxa, legal, Milton. Se você puder me encaminhar ela, eu vou até fazer uma divulgação ali, com a permissão de todos aí, lá na empresa, falar que a gente fez aí transmitir um pouco de conhecimento dentro do que a gente pode aí transmitir para todos aí, se você achar que é pertinente, eu gostaria de ser compartilhado nisso aí. Sim, eu compartilho o link. Quando tiver ele disponível, eu compartilho para você. Legal. Gente, muito obrigado a todos. Um grande abraço aí, Milton, mais uma vez. Muito obrigado aí a todos, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.